Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Data System. Muito bom ter você aqui com a gente, tá? Bom, você já conhece aqui, sabe, esse aqui é um espaço para a gente falar sobre gestão, sobre varejo, sobre tecnologia, sobre inovação, sobre gente. E eu sou Alex Marques. A cada episódio eu trago aqui um convidado especial para que ele possa compartilhar um pouco mais aí das suas experiências, trazer aí insights valiosos para o nosso dia a dia. Importante também reforçar que este projeto aqui é uma iniciativa da Data System. Nós somos uma empresa de tecnologia e a gente tem um software específico para o varejo de calçados e roupas, seja multimarcas, seja franquias, monomarcas. A gente ajuda hoje mais de 6 mil clientes pelo Brasil todo. E com esse desafio de levar gestão, levar inovação, levar experiência, seja na retaguarda, né, nos controles ali operacionais, na gestão de estoque financeiro, também lá na gestão do PDV, trazendo inovação, trazendo experiência de compra, conectando ali o varejo físico com os canais digitais, trazendo essa experiência omni e, claro, consolidando toda essa informação na retaguarda ali, gerando visões estratégicas, indicadores para a tomada de decisão. Então, o convite é o quê? Vai lá no Instagram da Data System, curte lá, comenta, segue, acompanha, conheça um pouquinho mais ali do nosso trabalho e, se fizer sentido para você, nos chame. Vai ser um enorme prazer poder falar com vocês, tá bom? Legal. Recados dados, né? Tem que falar sobre Instagram, tem que falar sobre curtir, compartilhar, senão a galera do marketing vai ficar pilhada. Ó, hoje, convidado muito especial, né? O que eu acho legal? Conexão Data System, ele navega em várias áreas. Tem hora que a gente fala muito sobre o varejo físico, a gente fala sobre cultura, sobre pessoas. E hoje a gente vai trazer uma discussão aqui muito bacana sobre digital. E o nosso convidado de hoje é um cara que navega, né, já há muito tempo, lidera aí times de digital, bons desafios aí no varejo, né, com esse dia a dia maluco de comportamento do consumidor, né, vários canais, né, de vendas, integrar, gerar cultura. Tenho certeza que ele vai poder aqui compartilhar com a gente várias experiências, trazer boas reflexões. Então, quero começar aqui esse episódio, né, recebendo com muito carinho o nosso convidado de hoje, Eduardo Oliveira. Seja muito bem-vindo à Conexão Data System. Obrigado pelo convite, Alex. Vai ser um prazer trocar com vocês aí nessas próximas horas aí. Show. Já tô falando próximas horas que deve ter bastante assunto, Olha hein? lá. É assim que a gente gosta, né? Bom, Edu, seguinte, vamos para a gente começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho aqui, fazendo uma introdução. Você hoje, né, ocupa ali uma cadeira importante dentro da ASICS, né, liderando, né, uma frente de digital ali muito importante. Então, quando a gente olha para digital, né, a gente olha o quê? Pô, digital é estratégico hoje para qualquer companhia, tem aí a sua relevância nos resultados e tem uma dinâmica, né, interessante. Me fala para mim, frenética. É isso que eu quero saber. Qual que é o dia a dia hoje de um executivo que está liderando aí uma frente de digital e principalmente quando a gente fala de digital ali pro varejo aqui no Brasil? Como que é essa... É de boa? É tranquilo? Tranquilo. A barba branca é porque a gente pinta. Alex, vou te falar. Você vai dormir pensando em uma coisa, quando você acorda tem 30 soluções para ela e tem mais 60 novos problemas no seu dia a dia que você vai falar, nossa, mas como aconteceu isso tão rápido? O mundo do digital, e falando um pouquinho do Edu, eu vim do mundo físico, eu Legal. fui varejista por 3 anos como um franqueado, já no mercado de tecnologia, eu trabalhava com telefonia, e foi ali que eu conheci toda essa rotina de varejo. Então eu comecei lá nessa loja como gerente até virar sócio dessa loja, dessa franquia, e aí você vai desenvolvendo algumas habilidades. Na época eu estudava publicidade e propaganda, e eu falava, não, cara, a loja é um hobby, meu ramo é a publicidade e propaganda. E no dia a dia, cara, você vê que é totalmente diferente. Você tá numa rotina de um varejo físico, financeiro, fiscal, contábil,
é loja, é trade, é marketing, é campanha, é compra de produto, é funcionário, é tributo. Então você fala, gente, mas ser dono de uma loja parecia ser tão simples. E aí entrei na área de tecnologia até chegar no digital em 2021. Quando eu saí do físico para o digital, eu imaginava que o digital era mil maravilhas. Todo mundo era feliz no mundo digital, que todo mundo fala, nossa, vende muito, crescimento diário aí de X%. Seu produto é muito simples de você É vender. só colocar o produto É no só pôr no site site e que tá tudo vai certo. acontecer. E aí, quando eu entrei no mundo do digital, que eu ia para as reuniões, acho que assim, até legal trazer o porquê de migrar para o digital. E aí eu já migrei para o digital dentro da ASICS. Então eu vinha de uma área que cuidava de projetos, expansão, implementações dentro do varejo físico, e surgiu uma necessidade de implementar, de criar uma área dentro de tecnologia. Hoje eu estou numa cadeira de tecnologia. Por quê? O negócio hoje é muito simples você contratar uma ferramenta digital. E isso está muito acessível para todo mundo. Então a área de marketing pode tomar decisão sobre o que ela quer escolher, a área de varejo pode escolher o que ela quer, e o time de TI geralmente era acionado quando dava algum tipo de problema com a integração. Então nós tomamos uma decisão de criar uma área de digital para apoiar o negócio. Como que você consegue implementar? Você vai continuar implementando, tendo ideias, mas que a gente participe do início para evitar um problema lá no futuro, uma frustração no futuro. Foi aí que nasceu a área de digital na ASICS. E aí que eu aceitei o convite do meu diretor para deixar a área de projetos e assumir o digital. E, cara, quando eu entrei nesse mundo de digital para e-commerce, principalmente, quando você começava a conversar nas reuniões, mas tem uma ferramenta para isso, uma ferramenta para aquilo, uma ferramenta para aquilo outro. Você fala, gente, mas não acaba? Você tem não era só o e-commerce? Não era só pôr o produto com foto lá? Não, cara, tem dezenas de plataformas conectadas no e-commerce, cada uma tem uma finalidade e você depende de muita coisa para isso daí funcionar, para essa máquina funcionar. Então é o comecinho do início da minha fala. Você vai dormir achando que tá bem. Quando você acorda de manhã, você tem um leque de opções para você escolher. Você tem um leque de outras opções de problemas que podem acontecer dependendo da sua escolha. Cara, é uma loucura, né? Você falou aí que você pegou esse momento aí de 21 ali, que também foi um momento marcante, né? Pós-pandemia, acelerou o processo ali de digitalização de muitas empresas, né? Aqueles projetos que estavam na gaveta ali de muitas empresas viraram prioridade, e só que para ontem, né? Devido a toda a situação da pandemia. E para a gente aqui, a gente sempre traz, né, essa discussão que o fato da gente ter muita opção, principalmente no digital, quando a gente olha o varejo, de certa forma, físico, querendo ou não, por ser físico, o movimento, ele talvez demora um pouco mais, você tem menos opções. O digital, né, pela característica, né, do digital, você tem muitas ferramentas, você tem muitas formas de fazer a mesma coisa, e acredito que o grande desafio, né, de quem está tomando as decisões ou ali conectando as áreas, além de escolher, né, a ferramenta, a tecnologia, mas entender o que não faz sentido, né? Os nãos que a gente tem que falar no nosso dia a dia, porque o universo ali de soluções, de fato, não falta soluções para os nossos problemas. O desafio é encontrar a ferramenta que a gente quer utilizar ali. E como que é para você lidar? Você navega ali com áreas mais voltadas para negócios, áreas voltadas mais para controle, áreas voltadas mais que está acompanhando o dashboard ali de meta, que se vai ou não vai. Como que é esse desafio de você navegar, né? E todo dia aparece o salvador da pátria, né? A ferramenta, a solução que vai salvar a pátria. Como que é isso no dia a dia lá, né? Na ASIC com seus pares lá? Cara, eu ouvi uma frase do nosso atual global para de GTC, que ele falou, ele trouxe para nós, a gente estava num podcast, ele falou, tecnologia hipnotiza. Então você tem que ter cuidado, porque a tecnologia ela vai te hipnotizar. Ela seduz ali, né? Até mandar um abraço pro Alberto Pérez. Legal. Ele trouxe essa frase e realmente, você começa a ver tecnologia, é o que você falou, vai salvar a pátria. Só que tem muita coisa por trás disso daí. E tem muitas soluções para resolver o mesmo tipo de problema.
Então tem todo um estudo. Eu brinco com o pessoal que eu sou um varejista infiltrado dentro de TI. Só que a gente criou uma cultura dentro do nosso time de tecnologia de sempre estar próximo do negócio. Então a gente sempre está olhando para o negócio, sempre está buscando entender a solução, entender a dor dele para tentar colocar propósito naquilo que a gente vai implementar. Porque senão, você tem muitas opções de ferramentas e assim, no final do dia, se você ficar olhando só para tecnologia, no final do mês você vai ter ali uma despesa e você não sabe o que está dando resultado ou não. Então acho que primeiro ponto de decisão que você tem que ter ali, quando você fala de muitas soluções tecnológicas, é pensar na cultura. Por que a gente está contratando isso? Ter sempre essa cultura de se questionar de por que eu estou contratando, isso vai resolver o quê? Qual dor do negócio Clareza isso da aqui dor vai ali é solucionar? fundamental. Em quanto tempo? Esse fornecedor é o melhor mesmo? Tem alguma outra opção no mercado? Então isso faz parte da cultura. Esse tipo de questionamento, esse tipo de cuidado, mas estar próximo ao negócio, que eu acho que é o grande diferencial. Acho que quando nós falamos muito de tecnologia, a área de tecnologia, a pessoa fala, vou levar um projeto para o time de tecnologia, vai demorar 2 anos. Dependendo do projeto, vai demorar mesmo, tá? Porque a gente está sempre com a mentalidade de cadê o controle? Está integrado com o quê? Faz parte do jogo. Exato. Mas, por outro lado, você tem você tem a área de negócio sedenta ali para vender, para escalar, para ser ágil. Você tocou um ponto de pandemia. Cara, pandemia tudo foi acelerado vezes 10. Exato. Você precisava implementar uma ferramenta de venda WhatsApp porque as lojas estavam fechadas. E, cara, não tinha tempo para você parar e revisar todo o fluxo, senão você está perdendo dinheiro. Então é ter um pouquinho dessa cultura de saber questionar, mas também olhar a dor do negócio e trabalhar bem essa questão de velocidade. A gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravação e a gente estava falando sobre algumas tendências, a gente estava falando sobre a NRF, né? A gente está gravando aqui, apesar de que o episódio é atemporal, você vai ver aí não sei quando, né? Mas a gente está gravando aqui em final de fevereiro, né, de 2026 e a gente estava falando sobre a NRF, e para quem não sabe, a NRF é uma das maiores feiras do varejo, né, do mundo, onde é colocado ali tendências, tecnologias, além da exposição da tecnologia, mas tem muita gente que vai lá falar, né, muitos players globais que vão lá falar dos seus cases, enfim, cara, vale a pena, né, navegar e conhecer. Se você hoje não conhece e é do varejo, fique atento, é NRF aí. Tá acontecendo nesse momento muito pós-NRF pelo Brasil todo. Mas a gente estava falando que na NRF, como ela dita, né, muitas vezes tendências, então lá já falou que o varejo vai morrer, que o varejo não vai morrer, metaverso, e cada ano é de fato uma tendência, e é tendência, né, que ela pode se concretizar ou não, pode mudar ou não. E tem esse lado, né, que a gente sempre, quando a gente fala de inovação, por trás, basicamente toda inovação, né, a maioria tem um componente de tecnologia, né, depende, né, de tecnologia, né. Não que tecnologia é inovação, ou inovação em tecnologia, mas geralmente o caminho para chegar à inovação e a tecnologia está ali presente. Nesse ano, né, foi falado muito sobre IA, né? Tava IA, tinha várias tendências ali sendo pontuadas, mas, cara, não era de se esperar. A IA foi a bola da vez. Qual que é a tua visão? Como que você está vendo IA hoje para o varejo, né? A IA é amplo, né? Mas se a gente aterriza aqui, Brasil, né, realidade do varejo no Brasil, como que você está vendo a IA, para que caminho que você entende que a gente vai aí com essa tecnologia e com essa tendência? Cara, ótima pergunta, Alex. 2024 eu estava lá, foi quando teve o boom de IA e a gente estava nos corredores, só se falava de IA para todo lado. E aí começaram a surgir as piadas internas de será que é o novo metaverso? Será que é o novo metaverso? Porque o metaverso foi no ano anterior. Exato. E IA para tudo, para cá, mas muito boom, muito hype, você não entendia bem como que você
tangibilizava isso. Ano passado, você já via algumas coisas funcionais, mas todo mundo tentando provar o valor da IA. 2026, para mim, foi um ano totalmente diferente quando se fala de IA. Você não ficou muito no achismo. Cara, todo mundo estava funcionando. Tudo é IA, mas nem tudo tem IA. Então, acho que esse é o grande resumo. Quando você visualiza, essa NRF, eu fiz a curadoria da Abiacom. Então, eu visitei quase todos os stands da feira. Andou pouco, então? Você sabe quantas ruas tem de stands na NRF? Rapaz, boa pergunta. Vamos lá, vou chutar aqui, mais de 40? 60 ruas. 60 ruas? Cada rua tem uns 10, 15 stands. Então aí você multiplica aí. Meia maratona todo dia. Cara, meia maratona, ainda bem que a gente trabalha na ASICS, né? Tem tênis de corrida, tênis performance, é muito bom. Conforto. E a maioria dos stands que você via lá, IA funcionando. Então, acho que um dos principais pontos de reflexão da feira esse ano é a IA, ela faz parte da infraestrutura, ela é invisível, ela precisa estar acoplada no dia a dia. Não é hype, você tem que ter. E aí quando a gente traz pro varejo, o varejo é um dos principais, um dos segmentos que existem que todo mundo reclama. Tem a margem apertada, a gente precisa buscar eficiência. Mas, quando você olha para o varejo hoje, eu acho que é um dos segmentos que mais tem IA rodando de forma funcional. Quando eu olho aqui para o Brasil, já tem muita coisa funcionando e que já tem esse problema de qual solução eu escolho. Então, vou trazer alguns exemplos aqui. Quando nós falamos ali de abastecimento, planejamento de loja, você é um varejista, você tem que abastecer loja, você tem loja em todo o país, com diferentes lead times de entrega, com diferentes categorias de produto, diferentes tamanhos de loja. Já tem IA que vai resolver o seu problema. Ele vai olhar o seu comportamento de venda, seu sell-in, seu sell-out, o que você tem de compra, ali seu open to buy, e ele vai trazer uma sugestão de abastecimento, de cobertura, o que você tem que promocionar, o que você tem que transferir. Essa é acessível a qualquer varejista hoje. Então é um exemplo real. Indo para o mundo digital, cara, quando você fala de e-commerce, eu acho que a maioria das soluções está ali. Então, você fala de hiperpersonalização, que acho que foi um dos temas que nós falamos, nós vimos na NRF esse ano. Você fala de observabilidade, que é o que está acontecendo nesse exato momento com o meu e-commerce. Então você tem ferramenta para acompanhar isso daí. Ferramenta de sugestão e recomendação, você também tem. Acho que um dos principais pontos, a gente deve falar aí na nosso bate-papo. Lançaram nessa NRF o CP do Google. Exato. Cara, isso fez um barulho, hein? Esse fez um barulho. Acho que assim, talvez até mais do que IA, hein? Exato, a gente tem que voltar nele aí para falar. Exato. E o que nós vimos é algo que já era funcional, principalmente aqui no Brasil, já tem empresas vendendo esse tipo de produto, que é enriquecimento de cadastro de produto. Por exemplo, para você melhorar o seu SEO, para você estar melhor posicionado. Exato. Cara, com o UCP agora, surgiram diversas outras siglas, mas o mais comentado aí é o DO, Discovery Engineer Optimization. Então você vai ter que fazer DO. Vai ter alguma IA que vai enriquecer o seu cadastro, que vai te ajudar a fazer esse contexto melhor para você vender através de agentes de IA. Olha só, e é legal, nosso papel aqui é sempre também traduzir, né, muita coisa que a gente olha lá, né, numa feira, e que o Eduardo está falando aqui, realmente de fato foi talvez a notícia ali que impactou de uma forma geral e que possivelmente vai impactar o jeito da gente vender, né? Dando exemplo claro para você, a gente viveu numa era recente agora que quando você precisava de um produto, você fazia o quê? Muitas vezes um Google lá, né? Você dava um Google, tênis, tal. E aí o Google te mostrava ali as opções de loja, você clicava. Esse é basicamente quando a gente fala do fluxo ali de consumo, né? Natural que a gente vê hoje no mercado. E aí, com essa novidade, né, que o Google trouxe, ele já está colocando a oferta do produto dentro da interação, né, de uma IA. E olha só, muita gente hoje já busca, a fonte de busca é a IA.
É o chat GPT da vida que você está usando aí para saber das coisas. E aí ele te retorna, né, com uma dinâmica diferente do que o Google te retorna hoje. A busca do Google. A diferença agora é que a forma de você pedir um produto não é mais explícita, né? Você muitas vezes não vai pedir um produto lá, um tênis, né? Talvez você vai estar navegando ali com um conteúdo ou fazendo uma busca, de certa forma, dentro da IA, e ele vai, obviamente, entender o que você quer e muitas vezes te ofertar produtos, né? Que talvez você não explicitamente estava procurando, né? E como isso vai ser possível? E aí que acho que é um trabalho muito forte, né, que a gente tem que fomentar, principalmente tecnologia está envolvido. A categorização do seu produto vai ser fundamental, né, para que isso aconteça, né? A forma como eu vou categorizar o produto, né, deixar ele preparado para o algoritmo ler e ser relevante, vai ser o jogo, né? Então, fala pra gente um pouquinho, Edu, como que você tá vendo? Porque a gente tá falando de uma mudança realmente de comportamento. O Google, né? A gente usa essa expressão, né? Ah, vou dar um Google aí. O que você acha que vai ser daqui pra frente? Como que vai ser? Na tua visão, eu sei que a gente viu essa notícia faz 30 dias, né? Mas, obviamente que você já teve oportunidade de conversar com muita gente. Como que você está vendo essa mudança, né? E como que isso pode mudar o comportamento do usuário, do consumidor, né? E que, claro, vai mudar o comportamento da loja, é, fornecer produto, apresentar o seu produto aí para esse consumidor. Como que você está vendo essa maluquice aí? Vou te responder como que eu recebi a notícia lá na NRF. Eu falei, meu Deus, tudo que nós construímos no e-commerce nos últimos 20 anos morreu. Não vai ter mais e-commerce. Agora que eu já estava entendendo o Pois é, algoritmo agora que eu tava aqui, já visitei um stand de hiperpersonalização, já vi como melhorar o Omnichannel, e vai morrer tudo isso. Foi essa a minha sensação. E aí é o que você falou, você começa a encontrar qual que é o melhor lugar para você fazer networking na NRF, no corredor. Os Você corredores, né? encontrar seus amigos no corredor e fala, cara, o que você achou disso? E aí você vai criando aquele que você vai aprendendo cada vez mais. Acho que a gente pode trazer isso aqui como aprender. De fato, o que eu aprendi disso daí? O e-commerce tradicional, ele vai continuar existindo. O Google UCP é uma nova tecnologia, a tecnologia de agente e-commerce, vai estar integrado, está sendo desenvolvido com a Google, mas tem grandes empresas junto com a Google, Walmart, Target, tem empresas grandes lá fora. E aí, semana passada eu fui falar de UCP lá na ASICS, uma pessoa do meu time falou, você viu que a Amazon já lançou o dela também, né? O ATP. Eu falei, meu Deus, mas não poderia todo mundo se juntar e fazer um só? Em grande resumo o e-commerce ele não morre, igual a gente já ouviu falar que a loja física ia morrer. Sim. Cara, não morre. O e-commerce tradicional também não morre. É uma nova linha de trabalho. E aí eu ouvi a melhor contextualização sobre Google UCP que eu ouvi foi da Dani Zahil da Plié. Nós estávamos fazendo um podcast lá junto com o pessoal da Dito, e aí ela comentou, falou, hoje quando você vai numa loja física, você não chega lá na loja física e fala, tênis de corrida 38 branco. Você chega na loja e você dá um contexto pro vendedor. Vou fazer a minha primeira corrida, tô procurando um tênis para tal distância, eu geralmente corro na rua, você tá dando um contexto. Aí tem o exemplo clássico do terno preto. Vou num casamento e preciso de um terno. É exatamente isso que vai acontecer dentro do mundo digital. Então você vai comprar com um contexto. Então você não vai mais tênis branco 39 de corrida. Agora, vou iniciar no mundo das corridas, preciso de um novo tênis que me atenda em tal sentido, a distância é essa, eu preciso de conforto, meu tipo de pisada é neutra, é pronada. Você vai dar contexto. Você que é o dono do e-commerce vai ter que entender esse contexto, preparar, enriquecer sua base de cadastro de produto, melhorar o que nós falamos aqui de SEO, GEO, ACO, tudo que fala de agentes aí, para que, de fato, o Google consiga identificar o seu produto. Por quê? Nós vamos começar a comprar sim.
Então hoje você já compra assim no Google, você digita lá no AI Mode, Exato. você já coloca, eu quero tal produto que faça isso, que faça isso, que faça isso, XXX, você já põe em faixa de preço e o que ele vai fazer? Se o seu cadastro de produto dentro do seu site tiver essas informações, ele vai posicionar. Se tiver bagunçado, você não vai aparecer mais. É isso que vai acontecer. E para quem que tem direcionado esse tipo de consumo? Parece que a geração Z está muito mais propensa a comprar com esse tipo de contexto do que a busca tradicional dentro de um site que você entra, vai na categoria, filtra lá produto masculino, camiseta, tamanho tal. Não, a geração Z está comprando através desse tipo de contexto. Então está digitando um contexto para buscar fazer uma compra de produto. O que a gente precisa, como qualquer varejista digital ou do físico? Tá atento a esse movimento, porque é a maior geração que consome, e assim, dependendo do tipo de produto, cara, você tem que pegar essa geração agora, Exato. porque ela vai envelhecendo, já vai envelhecendo com o seu produto. Então, é para já, precisa corrigir muita questão de cadastro de produto para você entender e tá no jogo com essa nova questão de agentes aí. Isso é legal que a gente está falando ali de uma frente da IA, né? Então, uma das frentes, das muitas frentes de IA, e acho que a IA, pelo nome, né, próprio nome, né? Ela é uma inteligência, ela acaba migrando para várias frentes, e aí ela, obviamente, a gente vai entendendo aonde ela faz mais sentido. O Google, basicamente, está no momento de uma máxima que o mercado fala muito, né? Crie a empresa que vai matar a sua própria empresa, né? Então, como que será, né? Ads, por exemplo, os anúncios, então toda uma novidade que está aí, né, para acontecer no mercado. O ponto é o seguinte, né? O executivo, né, da Google foi numa maior feira, falou, e já tem ali players como Walmart, já Target, já envolvido, já não é brincadeira, é um negócio que é uma tendência ali que, no mínimo, ela vai ser testada aí nos próximos momentos aí dentro do varejo, né? E é interessante porque daí, mais uma vez, quando a gente aterriza, né, no Brasil, quando a gente coloca aqui a realidade, a gente tem players que, cara, realizam excelentes trabalhos. E aqui um parênteses, né, gente? A gente tem uma síndrome de vira-lata imensa aqui no Brasil, né? A gente vai lá visitar, né, cases interessantes lá fora, nos Estados Unidos, e eu acredito que a gente está pau a pau com essa galera em termos, né, de como a gente está entregando varejo. Atendimento no Brasil, a minha opinião, daí o Eduardo pode me ajudar aqui com a sua opinião, é muito melhor do que lá fora, né? Quando a gente fala principalmente ali, talvez em Europa, Estados Unidos, né? A gente olha ali que, cara, a galera tem uma dinâmica diferente. Quando a gente fala de tecnologia, aqui a gente tem muitos cases interessantes também, de mobilidade, de autoatendimento, né, de RFID, de TOTA. Cara, e lá também na mesma proporção, né? Todo varejo que você vai que tem essa dinâmica que a gente vê que é o varejo conceito, né? A loja conceito. Quando a gente vai, no caso, para uma Ásia, é completamente diferente. A galera está anos à frente em pagamentos, né, interfaces ali de reconhecimento. Mas vamos deixar a Ásia, né, para um outro momento, né? E qual que é a tua visão com relação a isso? Quando a gente fala da aplicabilidade dessas tecnologias e a comparação entre Brasil e outras regiões ali, né, do mundo ali, que a gente fica, pô, não, lá acontece, lá acontece mesmo, aqui não está acontecendo. Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, você trouxe um ponto que traz muita sinergia com o que eu penso. Eu também conheço esses mercados. Se você vai para a Europa, para os Estados Unidos, o tipo de atendimento ele é totalmente diferente do que nós temos aqui. Acho que o grande ponto o que está desenvolvido nesses mercados é a comodidade. Então você pode comprar em um lugar, trocar no outro, Exato. trocar numa loja, trocar numa revenda. Mas não existe esse calor de atendimento. Aqui no Brasil você é muito bem atendido em todas as lojas. Qualquer loja que você vai, qualquer tipo de segmento.
Você vai no auto, você vai num café, você vai na moda, você vai no calçado, você é bem atendido. É cultural o atendimento. E aí você trouxe um outro ponto que nós somos muito bons, que é a questão de tecnologia. E você falou de síndrome de vira-lata, eu sempre falo isso. Que a gente tem muita tecnologia boa aqui no Brasil. A gente fica sempre se comparando lá fora. Ah, mas lá fora deve ser melhor. Cara, não é. A gente é igual, é parelho. Tecnologia hoje ela é commodity Exato. e todo mundo tá igual, né? Acho que internet, cloud, IA deixou todo mundo no mesmo nível. O mundo inteiro no mesmo nível. Acho que o que é diferencial é cultura e atendimento. A gente está falando de varejo, cultura e atendimento. Tecnologia, cara, nós estamos igual a todo mundo. Atendimento nosso é muito melhor quando você compara com esses mercados. E aí você falou muito bem. Ásia, cara, Ásia tá daqui a. Talvez nós estejamos o que a Ásia é hoje daqui a uns 10 anos. 10 anos. Talvez, Olha tá? aí. Talvez, porque é muito futurista o que você vê ali. Ainda não tive a oportunidade de ir para lá, mas, cara, tem vários amigos que estão indo e voltando de lá e trazendo os benchmarks. Falam, Edu, é surreal, Sim. você não precisa de nada no bolso, com a mão você faz tudo, com a íris você faz tudo. Você compra, você vende, você troca, financia, empresta, você não precisa de nada no bolso. Celular nem serve para nada lá. Mas aqui no Brasil, você vê, cara, os meios de pagamentos aqui do Brasil. Cara, a gente dá show Muito evoluído, muito. em Estados Unidos. Agora que os caras estão lá trabalhando com tap to pay, Sim. com pagamento instantâneo. A gente dá show nisso. Então, o que nós temos aqui, de fato, tá parelho. Você não precisa nem ir muito longe para você ver coisas similares ao que a gente vê lá fora, no mercado lá fora. Você vai numa galeria Magalu, você vai ver o mesmo conceito do que a gente está trazendo de NRF. Você vai conseguir encontrar. Ah, você quer fazer uma viagem para ver tecnologia? Você não precisa ir para os Estados Unidos para ver. Vai para o Chile, vai para a Colômbia, que é um mercado que você já vai ver muita similaridade. Então, assim, cara, nosso continente, e aí falando especificamente de Brasil, cara, a gente está muito bem, tem tecnologia, tem experiência, talvez não tenha comodidade, e aí entra um pouquinho de legislação, a parte A parte tributária. fiscal é fácil agora? Não, com a reforma Não, tributária parece que vai resolver tudo. cara, isso daí a gente não vê na NRF, mas é algo que a gente deveria falar em algum momento. Exato. Reforma tributária vai dar bastante trabalho. Vai. Mas é isso, minha visão é essa. Acho que a Exato. gente não perde nada para Estados Unidos, para Europa. Acho que a gente tem tecnologia suficiente para trabalhar lado a lado. Acho que um ponto importante é isso, né? A gente hoje tem o acesso à tecnologia, né? A gente, quando roda o varejo de uma certa forma, a gente vê, né, marcas aí, empresas, né, fazendo um trabalho diferente. Claro que o varejo, né, como um todo, a massa, continua no modelo tradicional, né, que você pega ali, tem a operação ali de aquela, né, caixa na loja, tem que pegar fila e tal. Mas hoje a gente vê muito na nossa base ali de clientes, a gente e fomenta muito isso, também leva a tecnologia, né, para colocar uma mobilidade na loja, né? E tecnologia não é mais um problema. Lá atrás, pô, tinha o desafio fiscal, depois tinha o desafio de pagamento, todas essas barreiras foram vencidas. O acesso à tecnologia em termos de custo também caiu bastante. E a gente entra num momento agora que é bem interessante, e eu queria começar a puxar essa linha contigo aqui, que é cultura. Exemplo prático, né? A galera fala assim, poxa, eu quero implementar um autoatendimento, né? E aí, óbvio, pô, tem desafios, né, de cultura, mas será que o meu consumidor vai gostar, não vai gostar? Tem questão de segurança, tem questão... Então, são um monte de elementos que a gente acaba carregando ali, né, mais para dar motivos para não fazer, né? Mobilidade é a mesma coisa. Poxa, como fica, né? Meu colaborador tem os desafios aí trabalhistas que sempre tem que ser, no Brasil principalmente, a gente tem que Sim. ponderar, mas a gente tem tecnologia, ela já é mais viável, ela já está consolidada, né? Cases, e aí entra na questão cultural, né? Dos gestores, dos CEOs, dos diretores, da galera que está dentro das companhias, né? Como que você olha isso, né? Como que você vê essa mudança cultural, comportamental, para de fato lá o negócio ser top-down mesmo, a cabeças
lá em cima aceitarem, concordarem, e isso for replicando para a galera embaixo? Como que você olha o tema cultura numa área que você atua, que é muito dinâmica? Como que você poderia trazer para a gente ali uma visão sobre isso? Cara, eu vou trazer um case aqui que eu acho que foi algo que mudou, assim, o formato de trabalhar, como que a gente enxerga as coisas dentro de qualquer companhia, tá? A parte de omnicanalidade. Uhum. Omnicanalidade é o principal ponto que envolve cultura que um varejista vai ter. Se você opera no físico e no digital, omnichannel, ele é 100% cultura, não é ferramental, não é tecnologia. Tecnologia é super simples. E eu falo por quê. Quando eu comecei a discutir o projeto de meu projeto de omnicanalidade, eu conheço muita gente do varejo e eu conversava com um amigo aqui e outro ali, falava, e aí, como que você fez? Como que dá o caminho das pedras? A gente tá começando. Quero aprender com quem já fez. Eu quero aprender com os erros dos outros. Exato. Geralmente eu prefiro aprender com os erros dos outros. E aí, não, 2 meses você implementa o Omnichannel. 3 meses você implementa o Omnichannel. E realmente, eu pegava ali as propostas, os cronogramas, eram 2 meses. E eu entrava muito no ponto de como que o vendedor entende isso? Que o canal digital não concorre com ele? Porque a gente está dentro da mesma empresa. Como que vocês estão tratando a questão de comissão? Como vocês estão tratando a questão de devolução? Como que vocês estão tratando a questão de operacionalizar isso no dia a dia? Como que vocês tratam a questão de que o pedido caiu, precisa empacotar o produto na loja, fazer o pick and pack, entregar para a transportadora, gerar etiqueta? E aí vinha várias respostas de, é verdade, tem uma dor aqui, tem uma dor ali. E aí, eu já citei até o Alberto aqui, cara, nós pensamos no primeiro ponto de a gente precisa humanizar o digital, mas a gente precisa digitalizar o físico. Então esse é o ponto que a gente trabalhou. Como que eu humanizo o digital, mas eu também consigo digitalizar o mundo físico. E aí a gente trouxe um parceiro nosso para fazer uma sensibilização digital com todos os vendedores, gerentes de loja e pessoas que participavam do Omnichannel. Mexer na cultura mesmo, de que o canal digital não é concorrente do físico. Todo mundo está dentro de uma mesma empresa buscando um resultado. São complementares. O que você vender de pedidos do digital, ele vai complementar a sua renda. Você vai continuar atendendo o cliente vai sair daqui satisfeito. Porque ele vai chegar aqui para retirar um produto que ele comprou no site, você tem a oportunidade de fazer um upsell para ele. Se o cliente chegou aqui na loja e não tem o produto, você vai vender do prateleira infinita, o cliente vai receber lá na casa dele ou vai retirar em uma outra loja. Então, entrou nesse ponto de eu preciso treinar as pessoas, eu preciso mostrar para elas qual que é o propósito, qual que é o benefício daquilo, não simplesmente a tecnologia. Cara, acho que assim, de Omnichannel a tecnologia foi o mais simples de resolver. Eu lembro até hoje que nós mapeamos mais ou menos uns 25 grandes processos que fala de troca, de devolução, de atendimento ao cliente, de comissão, de split, de pick and pack, que você olhasse e fala, gente, não é possível que tem tudo isso de processo que a gente precisa treinar as pessoas para vender. E de fato é isso, você consegue mexer na cultura da empresa se você de fato mostrar quais são os benefícios, né? Que vantagem Maria leva. Exato. Então acho que esse é um dos pontos que eu tento sempre abordar. Qualquer tipo de projeto que vai mexer com a zona de conforto de alguém, a gente tem que falar, cara, como a gente sensibiliza ela para conseguir entregar esse projeto. A IA é a mesma coisa, tá? IA, a gente falou aqui, é a mesma coisa. Eu vou comprar a licença de Copilot para todo mundo. Mas todo mundo vai utilizar? Vai utilizar no quê? Qual o benefício que ela está trazendo no uso dela no dia a dia? Tem algum KPI que ela vai conseguir monitorar de melhorou algum processo, reduziu o custo, foi mais eficiente, integrou alguma área? Então tem diversos pontos que você precisa colocar na mesa e entender de fato se atende ali o nosso propósito ou não. Se não, cara, não vai. Não adianta que senão no final é mais uma ferramenta, é mais um projeto que você vai falar que fracassou e de fato vai fracassar porque você não mexeu nesse ponto, desenvolver a pessoa para saber usar aquilo ali. E parece um paradoxo, mas tem um ponto que é extremamente relevante, que quanto mais tecnologia você implementa, mais
o ser humano tem que ser ser humano. E aí há um desafio, né, cara? Porque muitas vezes a gente se esconde atrás de um processo, né? De uma deficiência no processo, e quando tem uma tecnologia que resolve isso, o que sobra de você? Sim. Cara, o atendimento, a sensibilidade, são características humanas, né? O jogo de cintura, como que eu argumento, como que eu entendo o que o cliente quer. Cara, não tenho aquele produto, e como que eu levo ele, talvez, né, numa, numa, num raciocínio ali lógico, estratégico para comprar de uma vitrine infinita, porque tecnologia tem, Sim. né? Eu nunca vou ter todos os produtos disponíveis, todas as numerações disponíveis dentro da minha loja, mas eu tenho tecnologia que resolve isso. Mas alguém tem que falar com o cliente, né? Mostrar para ele, calma, vai chegar na sua casa. Como que eu... Então, eu acho fantástico isso, porque a galera acha que a tecnologia vai tomar o lugar das pessoas. Eu acho que a tecnologia ela dá palco para as pessoas serem mais pessoas. Gente ser mais gente. E a gente tem que estar preparado, a gente tem que, obviamente, treinar. É isso que a gente está falando. Você, né, contou aqui o trabalho que a ASICS fez lá para disseminar essa cultura, mostrar valor, fazer a galera entender que não é só concorrência de canais, mas tem ali, cara, é uma coisa só, né? E é desafiador, né? Por questões ali, obviamente, culturais que a gente fala, né? Por questões ali de conhecimento mesmo, né? Educacional. Então, eu vejo como um grande desafio. Quando a gente olha, né? A gente olha que legal o bate-papo, né? A gente saiu aqui, né, numa introdução do digital, fomos lá para IA, né? A gente foi para cultura. Mais uma vez voltando aqui. Quando a gente pega o varejo hoje, né? O digital cada vez mais tem uma participação, né, nos resultados das lojas. Gente, né, ali, né, com 30%, gente com 5%, gente com 0% de participação, tem de tudo, né? Depende de onde a gente vai olhar, para onde a gente vai olhar. Hoje no digital, a gente tem, né, as plataformas mais convencionais, né? O site lá da loja, né? A plataforma da loja. A gente tem hoje marketplaces, a gente tem as redes sociais, a gente tem WhatsApp, são todas tecnologias ali digitais que a gente acaba usando. Como que você está vendo isso, né? A evolução, né? Porque quando a gente é, de fato, bombardeado a todo momento. Como você está lidando com isso, as conexões entre as áreas, para essa realidade hoje? Porque a gente que é de tecnologia, a gente vê ainda muita oportunidade. Muita gente não está fazendo. Tem gente que está fazendo engateando e tem gente que, obviamente, como eu falei, está lá se destacando. Olhando para o cenário, né, macro hoje no Brasil, como que você está vendo isso? Tem gente que tem resistência a marketplace. É para ser resistente? Não é? Como que você lida com tudo isso, com esses diversos canais, as particularidades de cada um e equilibra esses pratos aí dentro do varejo? Cara, você trouxe pontos que são muito relevantes e que tá na... Sim, se não está, deveria estar na agenda de todo mundo que é de CEO, que é diretor, que é gerente, e independente da cadeira, tá? Se é tecnologia, se é marketing, se é direto ao consumidor, se é um atacado. Porque você falou de vários pontos aqui. Acho que assim, o primeiro ponto, quando eu olho, quando a gente tá acostumado no varejo há muitos anos, o varejo físico, que você chegava na loja e você era atendido. Você tinha um atendimento. Quando você vai na loja, você vai buscar esse atendimento. Acho que eu tava vendo um dado, não sei se foi ontem, antes de ontem, eu tava conversando, que a 80% da venda do Brasil ainda é no físico. Ou seja, a gente tá falando de digital, mas acontece de fato no físico. No físico. Porque tem essa questão aí de você conseguir pegar o produto, sentir o produto, a questão aí do touch, né? A gente viu na NRF, high tech e high touch. E o high touch não é só de pontos de contato com o cliente, é do cliente conseguir perceber o valor naquele produto. E aí a gente fala muito de muita coisa digital na mão do vendedor. Então eu quero que o cara seja humano, mas eu quero que ele preencha a agenda de cliente, que ele chame o cara no WhatsApp, que ele atenda o WhatsApp, que ele separe pedido do Omnichannel, que ele venda a prateleira infinita, mas, cara,
também não quero que o cara seja humano e converse com o cliente. Tem que embalar o produto certinho, tem que... Esse é o primeiro ponto. Eu falei, a gente quer o senso de humanidade, mas a gente está dando 300 ferramentas para o cliente, para o nosso vendedor. Será que a gente não está errando em algum lugar aí? Se eu quero que o cara atenda, será que eu não estou errando aí? Vai de negócio para negócio. E aí nós trouxemos aqui, você falou de marketplace. Marketplace é uma das melhores formas de você escalar. Você precisa entender qual a audiência que você quer. Então, qual marketplace que eu vou atuar? Qual tipo de produto que eu vou atuar? Qual tipo de posicionamento que eu vou atuar? É produto de entrada? É um marketplace que o produto é mais premium? É um marketplace que tem mais audiência e eu quero ter mais fluxo? É um marketplace que eu consigo fazer mais campanhas parceiras junto com ele? Então, ou seja, o marketplace ele é um mar de oportunidades. Você precisa entender qual que é o segmento, qual que é o marketplace, qual indicador você quer melhorar, que você talvez não esteja encontrando no seu site próprio. Nós falamos de WhatsApp. O WhatsApp por que o cliente quer falar com você no WhatsApp? Gente, eu tenho um site. O cara não poderia entrar no site e comprar? Ele não poderia ir na minha loja e ver o produto? Por que eu tenho que atender ele no WhatsApp? Não sei. Temos que ter um WhatsApp para responder o cliente. E temos que responder o cliente. Porque o cliente fica frustrado se você não responder ele. Porque você deu uma opção para ele, um canal, mas você não está atendendo ele. Então você precisa estar olhando para isso. Qualquer tipo de canal digital que você colocou, você precisa monitorar. Porque se o cliente chegou por este canal e você não respondeu ele, já era. Ele está frustrado, você perdeu ele, precisa reconquistar ele, e a hora que você trazer ele para ter esse tipo de interação, você já gastou, você já investiu em mídia, você já fez alguma campanha, ou seja, o CAC já foi ali. Você só não converteu. E é interessante, né, Edu, porque tem umas coisas relativamente simples, né? Esses dias atrás eu tive uma experiência com uma grande marca, que eu não vou falar o nome, fique tranquilo, mas que, cara, eu chamei no WhatsApp e, sem brincadeira, foram basicamente aí 2 dias para eu ter um retorno. Cara, olha o tamanho do desafio. Eu até pensei, caramba, um botzinho ali podia resolver muita coisa, né? É, mas essa questão realmente de fazer as coisas funcionarem, né? Porque a galera muitas vezes acredita tudo na tecnologia em si, né? E não é bem assim. Eu falo para cliente, eu já tive essa experiência, até já contei aqui em outros episódios. A galera que quer ir pro e-commerce, quer vender no digital, quer. E aí a gente vai lá no Instagram, com 200 mil seguidores no Instagram, tem uma pergunta lá, um comentário, né, de um seguidor lá, tem do 37? E é comentário de uma semana e ninguém respondeu. Então, cara, se não resolve o básico, se não resolve o que está mais fácil, o que talvez custa menos, vender vai ser um grande desafio. E o desafio que você traz aí eu acho que ele é real para todo mundo. Todo mundo. Porque todo mundo tem um Independente do Instagram. tamanho, Exatamente. independente Todo do... mundo tem um Instagram, todo mundo tem um TikTok, todo mundo tem uma rede social conectada, um WhatsApp da loja. E entra nisso às vezes você tem tantos canais que você não consegue responder. E aí, às vezes, é melhor. Faz sentido eu ter tudo isso de canal, estar em todos os lugares, mas se eu não estou respondendo, não está fazendo sentido, porque eu estou frustrando o cliente. Eu não estou nem vendendo, nem atendendo bem, eu não estou fazendo nada, porque eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, acho que tem que ter foco e saber o que você vai priorizar e, de fato, fazer bem feito. Então, tipo, vou trabalhar o WhatsApp, como que eu consigo ter um índice bom de resposta? Precisa criar um indicador lá de, cara, qual que é o meu aceitável? Quero que você responda, sei lá, 99%. Vai ter gente que não vai ser respondido? Vai, mas você atendeu 99%. Precisa estar acompanhando. Porque aí, senão você implementou, mais uma tecnologia, né, nós falamos no início, é mais uma tecnologia que você vai implementar e daqui a alguns meses você vai falar, não deu certo esse projeto. E um negócio maluco, né? A gente tem gerações ali que estão convivendo juntos com realidades diferentes. Isso realmente é desafiador. E aí um cliente, né? A gente estava conversando e um cliente falou algo que eu achei super interessante, né? Ele falou assim, cara, eu entendi que não responder um cliente, uma mensagem do cliente, né? É igual eu estar na loja física, o cliente entrar na loja física, percorrer a loja toda e ninguém falar com ele.
quando eu entendi isso, que o canal, né, que eu coloquei para falar com o cliente e eu não respondo e não falo com ele, ele é similar. Né? Cara, parece ser inadmissível, né? Alguém entrar numa loja, você que é lojista e varejista, loja física. Imagina, o cliente entra na sua loja, dá uma volta e ninguém falou com ele, né? Nossa, é um absurdo. Pois é, mandaram uma mensagem para a loja e ninguém responder é praticamente igual. Então, quando a gente começa a entender isso, e aí a gente volta lá na cultura, como a gente olha, a tecnologia ela vai até um ponto, né? Ela é meio para as coisas acontecerem, mas ela precisa se conectar com a tua cultura, com a tua estratégia. Você falou algo aqui que é muito interessante, né? A gente quer usar muitas vezes a mesma lógica, o mesmo conceito, a mesma premissa para tudo, né? Pega o meu estoque, sobe da loja física, sobe no e-commerce, manda esse estoque pro marketplace e ali senta e fica atualizando ali, ver se vai vender ou E não. é só tecnologia, né? A gente tá falando só pra tecnologia. Tecnologia, de novo, é o meio. Alguém precisa fazer alguma coisa na Exato, tecnologia. exato. E vamos lá, a gente começa a chegar nessa parte final desse nosso bate-papo e dá para ver que a gente teria assunto aqui para mais, de fato, mais umas 2, 3 horas Sim, fácil, né? fácil. Vamos deixar para um segundo Não precisa momento? nem editar o Não precisa nem podcast, hein? editar, né? A gente olha hoje, né, pro varejo e a gente tem esse sentimento de que, cara, as gerações, né, elas estão ali, gerações, as pessoas, né, as diferentes gerações, elas estão convivendo e que a gente precisa olhar para ferramentas, por exemplo, como um TikTok, né? Que a gente, de uma forma até preconceituosa, acha que TikTok é dancinha só, mas a gente estava até conversando aqui no bastidor, falando sobre, né, como que escala, como que o negócio impacta, como que tem gerações ali que estão mergulhadas dentro desse, dessa plataforma, né, dessa forma de consumir diferente. Como que uma ASICS hoje olha para esse contexto de gerações, de ferramentas? Eu imagino que tenha clientes ali, né, de diferentes idades, diferentes perfis, né, várias regiões, uma empresa mundial. Mas olhando aqui para o Brasil, como que vocês estão olhando, né, para essa evolução das pessoas, o dinheiro que talvez hoje está saindo mais do bolso da galera de 25, 30 anos, 35, 40 anos, mas daqui 5 anos a galera que tinha pouco dinheiro vai ter dinheiro e chega com outro perfil de comportamento, outra forma, outro perfil de consumo, outro comportamento de consumo, aliás. Como que a ASICS, né, e a sua opinião, como que vocês estão vendo esse movimento que parece que é uma avalanche, não sei se é silenciosa ou não, mas que vai mudar muito, né, a forma da gente se posicionar no mercado, vender. Qual que é a tua opinião sobre isso? Como que você está olhando para isso lá dentro da companhia? Antigamente, a gente olhava muito para cluster. Como que eu Uhum. clusterizo isso daí? Cara, cluster não existe mais, não funciona. Por quê? Dentro de um cluster, eu posso ter lá uma pessoa que comprou 5 vezes, 3, 4 vezes, e ela é de diversas. Era de uma geração X, sei lá. Não é a geração X, mas é de uma geração X. E De eu uma tenho geração. outro público que é uma geração Y. E a gente falou agora de gerações. Cara, neste momento, nós estamos vivendo com 5 gerações ao mesmo tempo. Neste momento, o mundo tem 5 gerações e você pode vender o seu produto para 5 gerações. Vai lá do Baby Boomer e vai, qual que é a tua mais atual? Alfa. Alpha, né? É a alfa. E aí, cara, você tem 5 gerações hoje. O jeito que você vende o mesmo produto é diferente. Então, você falou Baby Boomer. Cara, como que eu vendo pro Baby Boomer? Cara, não sei, um canal tradicional. Ele vai na loja e ele não quer comprar no self-checkout que eu tenho na loja. Cara, você vai pros millennials. Sei lá, você é a próxima, porque a gente se perde aí. Você tá lá, millennial. Cara, eu quero ser autoatendido, eu sou bem resolvido, eu nasci lendo livro, mas hoje eu leio no Kindle, eu leio no celular. Você conviveu com os dois mundos. O cara consegue se virar sozinho. Então, eu não preciso ficar, às vezes, muito em cima dele, impactando ele toda hora com algum tipo de mensagem.
Você olha pra a geração Z, ela tem diversas formas de comprar. Tô falando de TikTok. Cara, uma galera que compra na live, compra no TikTok, com contexto, nós falamos aqui de UCP, ela compra por contexto. E tem a geração alfa que eu nem sei como é que compra. Porque estão aí, mas compra também, porque tem acesso. O produto é o mesmo, só que eu tenho diversos formatos de comunicação. Então a gente viu na NRF a questão de hiperpersonalização. De fato, não existe mais cluster, você tem que hiperpersonalizar. Eu preciso vender essa caneca pro Alex de uma forma, eu preciso vender essa caneca pra Grazi de outra forma, mas o produto é o mesmo. Então, o grande desafio de qualquer empresa é como que eu converso, que o meu produto conversa com diversas gerações ao mesmo tempo. Então, por isso que existem hoje diversos canais. Porque eu sei que tem gente que vai comprar no físico, que quer ser atendido. Tem pessoas que vão comprar no físico, mas ela mesma vai se auto-atender. Eu tenho pessoas que vão comprar no site. Eu tenho pessoas que vão comprar no site, mas de forma contextual. Ele vai pesquisar no Google para cair no meu site e comprar. Ele quer dar 3 cliques só e comprar. Eu tenho pessoas que vão querer olhar o produto, todas as imagens do produto. Eu tenho pessoas que vão querer entrar na loja, vão querer comprar no Pix, é isso, não precisa me atender, não precisa de sacola. Cara, tá um desafio. E aí você tem muitos públicos, nós falamos aqui de 5 gerações, Sim. e você tem diversos canais. Você tem a loja física, você tem live, você tem rede social, você tem conversacional, que é o WhatsApp, você tem site, você tem marketplace. Ou seja, você falou aí pelo menos de 6, 7 canais de vendas que nós, varejistas, queremos trabalhar isso como um omnichannel. Ou seja, para mim são 7 canais, mas para você eu tenho que ser omni. Ou seja, eu não posso ter fricção em todos os canais. Você vê a complexidade que nós estamos aí. E é um. Vai melhorar, Alex? Não vai melhorar. Daqui pra frente é doideira Já te máxima. expliquei aí como é que eu acordo de manhã, né? Já. Eu tô dando risada aqui que eu tô lembrando, cara, eu numa conversa de família ali, eu tenho um filho de 16 anos. E, cara, ele compra as coisas dele, né? Aquele negócio, você bota o cartãozinho com limite ali, né, na mesadinha, ele resolve a vida dele ali. E como que ele compra hoje? Ele nunca foi pra uma loja física sozinho. Né? Então ele tá navegando, é engraçado porque chega encomenda em casa lá, fala, cara, mas eu não pedi nada, quem que pediu? Aí, não, ele desce lá, não, eu que pedi, é meu. E aí, eu com 16 anos, eu também comprava minhas coisinhas, mas como que era? Né? Tá lá, tá com o pai, tá com a mãe, pô, cartão já era difícil, era dinheiro, era outras formas, cara, pagamento era diferente, a forma de você pagar, cara, então era um outro ambiente. E aí a gente, obviamente, nasceu nesse ambiente mais físico, depois a gente foi navegando nos ambientes digitais. Agora, essa galera já tá, né, para eles comprar num marketplace, comprar, né, numa live, cara, é uma coisa muito natural. Aí você fala assim, pô, tem 16, daqui 5 anos vai estar com 20, 21 anos, e daqui a pouco tá casado, e é o cara que vai estar com dinheiro, né? E E como que eu tô trazendo esse cara como pra que eu dentro tô da minha empresa, vender trazendo? meu produto? Exatamente, porque ele vai se conectar com marcas, com canais que tá entregando o que ele quer. E o nosso desafio ali seria muito bom, né? Eu falando com um amigo varejista, eu falei, cara, seria muito bom se todo mundo comprasse da mesma forma. Seria muito bom se todo mundo calçasse 40, né? Não precisava ter grade, seria muito bom, mas a gente não controla isso. É uma força que é maior do que realmente o nosso negócio. A gente, obviamente, tem que entender qual que é o jogo para se preparar para se amar. Mas é um grande desafio. Mas a mensagem que a gente está passando aqui, eu achei muito bom isso, Eduardo, que assim, cara, tem tecnologia, tem ferramentas, a gente precisa entender, né, de fato, o que a gente quer resolver, ter clareza disso e, obviamente, aí, através de parceiros ali, poder se conectar com a ferramenta, com a estratégia que faz mais sentido para o nosso negócio. Tem uma pergunta que a gente costuma fazer aqui, que ela é uma pergunta mais provocativa, assim, não tem certo e errado. Brincadeira, né? Que é assim, cara, se você tivesse lá uma varinha mágica, né, que você pudesse criar, né, um varejo, né, de acordo com o que o Eduardo vê de melhor. Como seria o varejo do Eduardo? O budget é limitado, né? Você vai dormir e acordar no outro dia, o varejo vai ser dessa forma que você idealizou. Como seria o varejo ideal na tua percepção? E assim,
te ajudando enquanto você vai pensando aí. Tem gente que fala que é mais um varejo de conveniência, tem gente que fala que é um varejo, atendimento mais personalizado, tem gente que, cara, tem gente que fala que queria só passar com o carro dentro da loja e pegar as coisas e sair. Então assim, mas como seria o varejo, né, ideal na visão do Eduardo? Boa. Vou tentar construir essa loja do futuro, Boa, vamos dizer vamos lá, assim. vamos fazer esse Vamos lá. exercício. E aí, acho que é um grande recado que nós temos que dar aqui, que nós vimos na NRF deste ano. Legal. O tema da feira era The Next Now. Então, tipo assim, qual que é o próximo agora? Então a gente tá falando, tá, mas por que eu tô próximo agora? E a gente tá acostumado a ir pra NRF, buscar tendências, beber da fonte de pensar de forma a inovar. Esse ano a gente não viu isso, né? Esse ano a gente viu elementos que já existem há muito tempo Pé no chão e prática funcionando. já acontecendo, exatamente. Então acho que assim, não adianta você visualizar algo que futurista. Já existe hoje. Então hoje o trivial, você fala de é uma conveniência, é um varejo de conveniência. Cara, o que performa bem no varejo hoje? Você tem que ter o seu caixa físico, porque tem pessoas que vão querer ser atendidas pelo caixa físico, e você vai ter que ter um self-checkout lá, porque tem pessoas que querem ser atendidas pelo self-checkout. Você tem que ter dentro da sua loja lá um totem para a pessoa que não encontrou o produto dela, vai conseguir comprar no site. O que nós vimos hoje? Vi muito case de RFID na NRF. Cara, RFID existe há pelo menos 15 anos. Muito tempo. E tá lá funcional, só que hoje funciona. Uhum. Então, tipo assim... Relativamente mais acessível do que antes. Tal. Custo é mais barato, Tá. muito fornecedor local. Local que o Brasil. E funciona. E aí você consegue cruzar isso daí com dados, etc. Então, RFID. E o cliente nem sabe o que é um RFID, faz toda a diferença para quem é varejista. Então, falou mais de RFID, de self-checkout, de continuar com caixa convencional. Vendedor dentro da loja te atendendo é unanimidade, não pode deixar de ter, tá? É o que nós falamos aqui. É inadmissível você entrar dentro de uma loja e não ser atendido. Porque senão não faz sentido o cliente ter ido lá. Ele poderia ter comprado online. Você tem que ter alguém que conheça seu produto, que crie esse encantamento. Então, ou seja, para mim a loja do futuro é tudo que a gente já tem hoje, só que funcionando de forma bem executada. Você quer comprar, só passar no shopping e retirar? Já tem essa possibilidade hoje. Então, o drive-thru, a pandemia tornou realidade. Você pode comprar, ir lá e retirar. Self-checkout já é realidade. Quer ser atendido pelo caixa, porque eu quero conversar com o caixa. Você consegue ir lá. Então, tipo assim, cara, tem vários exemplos de varejo assim, tá? Eu acho que já não vou trazer está nada. acontecendo. Já está acontecendo. É executar o que já existe. Mas executar, fazer bem feito. Vamos dizer, o básico bem feito. Básico bem feito. É isso aí. Muito bom, muito bom. E para a gente encerrar aqui, que mensagem você deixaria para a galera que está acompanhando a gente aí, tá talvez agora coçando a cabeça, falando, caramba, para onde eu vou agora? Tem mais novidade vindo, o digital vai mudar, comportamento do consumidor. Cara, vamos lá, vamos passar uma mensagem para essa galera que está nos acompanhando aí. Para onde essa galera tem que olhar hoje? Nós falamos de vários pontos aqui, né? Acho que a gente trouxe de vários pontos, mas vou dar uma dica para o digital ver bem a questão da base de dados de produto. Porque isso daí vai resolver muita coisa, vai te ajudar de fato a vender. Se sua base de produto estiver boa, você vai melhorar o e-commerce tradicional, que é o SEO, e você vai estar preparado para os agentes no deal. É isso no digital. E no mundo físico, uma outra coisa que foi falada na feira foi: o humano é o novo luxo. Então aproveita que você tem humanos na sua loja e transforma ele em uma pessoa de luxo para conseguir atender bem o cliente. Acho que esses são os dois pontos que eu venho falando aí. Quer olhar para o futuro? Você não precisa gastar muita coisa não, tá? Olha bem para sua base de dados de produto e coloca profissionais bem qualificados, que saibam atender o cliente, que tenham tesão de trabalhar dentro da sua empresa. Acho que é isso daí. Que é simples isso, hein? Simples. Parece, né? Caminho foi dado, dicas aí reveladas.
Du, muito obrigado pela contribuição, né? Muito obrigado pelo bate-papo. Cara, tem aí mais, com certeza, assunto para. Dá pra fazer uma temporada, né? Só com o Eduardo Oliveira, temporada Eduardo. Dá para fazer, Grazi? Pode fazer? Ah lá, a Grazi aprovou já. Cara, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, gentileza de estar aqui com a gente, compartilhando. A agenda hoje realmente é concorrida de todo mundo. E obrigado por você também estar aqui participando com a gente. Du, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí e conte conosco aí para próximos episódios. Você vê que Maravilha. assunto tem bastante. Assunto tem É bastante. isso aí. Galera, gostou? Compartilha, manda aí para os amigos, para aquele grupo lá da galera, dos lojistas aí, dos profissionais que vocês atuam aí. Se inscreva lá no nosso canal, deixa o seu comentário, é importante para a gente entender aqui, né? É um termômetro para a gente entender como a gente está indo aqui, tá certo? Muito bom ter você aqui com a gente, ó. Até a próxima, fique com Deus, abraço!